né? Véspera de feriado, melhor ainda, né, cara? Nossa, eu descobri que eu vou trabalhar sexta-feira, daqui a pouco, cara. Nossa, eu descobri. Puta merda. Agora há pouco, né? Então, tô muito feliz, né? Imagina. Eu só preciso trabalhar com vocês aqui algumas questões para a gente definir antes da gente começar a nossa aula. Que é a questão seguinte: nós temos uma prova aí que o colégio, né, vai fazer. Vocês já devem estar por dentro, mais ou menos, disso. E eu preciso definir 2 conteúdos com vocês. Na minha disciplina, são 6 questões. 3 de filosofia, 3 de sociologia. Eu quero que vocês indiquem para mim aí, né, a partir do gosto de vocês, o que vocês querem que cobra. Um conteúdo de filosofia, um de sociologia. Lembrando que é conteúdo da quarentena. Então, da quarentena a gente tem aí Platão, Aristóteles, helenistas. Na sociologia a gente tem Durkheim, beleza? Weber. E agora a gente está entrando no Marx, que é o tema que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então, o que vocês preferem aí da gente poder trabalhar? Nossa, que bom, né? Eu vou para a democracia aqui, não tem ninguém que responde algo em comum. Vai votando aí, vou ver a maioria. Vou ter que ir pela maioria. Vai votando, bora. 1 minuto. Acelera. Aristóteles 1 voto, helenista já tem 3 votos, que mandaram no privado também. Bora. 30 segundos. Vamos lá. Então, vixe Maria. Apareceu Platão pela primeira vez. Então, encerrada a votação aí do conteúdo, tá? Não precisa voltar mais a partir de agora, não. Encerrado. Conteúdo de prova aqui, ó. Durkheim tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 votos para Durkheim. Sociologia, Emile Durkheim. Na filosofia, helenismo, ó, Platão 1, helenismo 1, 2, 3, 4, Aristóteles 1. Então, filosofia, helenismo. Beleza? Vocês gostam de sofrer, hein? Porque helenismo tem só 4 temas. É o poder da democracia. Não votou no Biruliro? Não escolheu? Então tá bom. Sem impeachment em mim, hein? Então vamos lá? Sociologia do Durkheim, filosofia, helenismo. Essa é a prova de vocês. Mas veja, são questões tranquilas, velho. Não tem muita. Helenismo é fácil, de verdade. Helenismo é fácil. Apesar de ser mais coisas para estudar, mas é fácil. Esquenta não. Lembra que todo ano tem terceiro ano. Se precisar, faz ano que vem de novo. Não é não? Não, Deus me livre, tô brincando. Claro que não. Misericórdia, misericórdia. Que horror. Tô brincando, gente. Misericórdia. Queima Jesus. Ave Maria, ó. Ó. Partiu? Bom, seguinte. Hoje nós vamos estar trabalhando, então, a sociologia de Karl Marx. Vamos dar continuidade nos assuntos que a gente estava trabalhando na aula passada. Na lista que eu enviei na semana passada, não, filosofia helenista, ou Isabela, nós trabalhamos até o estoicismo na aula passada, então acabou. Sim, acabou. Hoje nós vamos na sociologia de Marx. O próximo tema de filosofia que a gente vai trabalhar
É a Idade Média patrística, tá? A filosofia da patrística do Agostinho de Hipona. Tá bom? Então, vamos lá? Tema importante que a gente vai trabalhar, então, é o tema relativo à sociologia de Marx. Nós já havíamos começado já a discussão na aula passada, fiz uma introdução no Marx, e confere, por favor, já que eu fui até esse negócio de estrutura da sociedade que está aparecendo na tela, não foi isso? Falei de infraestrutura, superestrutura para vocês, certo? Ótimo. Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade para falar um pouquinho a respeito da teoria da mais-valia, teoria dos modos de produção e os conceitos de ideologia e alienação para a gente encerrar as discussões do Marx. Tá bem? Vamos lá. Galera, durante essa aula eu preciso da participação de vocês, tá? Porque eu vou elaborar algumas questões, perguntas durante a aula, então eu quero que vocês participem para mim. Tá? E fiquem à vontade para abrir o microfone para responder. O Karl Marx ele desenvolveu uma teoria da mais-valia, ou, traduzindo do alemão de maneira um pouco mais original, mais-valor, né? Que é uma teoria específica para explicar, beleza? Como que se dá as relações de trabalho para trabalhador, como que se organiza, por exemplo, as dinâmicas, né, da sociedade de produção, das desigualdades, etc. A palavra mais-valia, ela significa o trabalho não pago ao trabalhador. Como que isso é possível? Se o trabalhador recebe salário? É possível para entender que o valor de salário que ele recebe não é equivalente a tudo que ele produziu. Claro, isso não é natural no capitalismo? Sim, mas não significa que seja justo. A ideia de justiça no Marx pressuporia muito mais uma noção de igualdade. Porém, como é que se dá a mais-valia? Mais-valia, galera, é uma equação matemática muito simples entre o valor da mercadoria produzida, certo? O valor da mercadoria produzida e a soma dos meios de produção e o valor do trabalho. Calma lá. Vamos utilizar VM, beleza? VM como valor da mercadoria, certo? Mais VP, V é o que seria o valor dos meios de produção, mais o VT, o trabalho. É o valor do trabalho. Então, o que é mais-valia? Mais-valia significaria muito simples uma equação entre, presta atenção, não, vamos lá. Mais-valia seria a equação entre o que nós estamos falando aqui como o VM, que é o valor da mercadoria, mais, certo? Desculpa, menos, aliás, foi mal menos, porque é uma equação de diferença, eu estou viajando aqui. Menos o que a gente pode compreender como o valor dos meios de produção, então vamos colocar como VP, mais o valor do trabalho, VT. Essa equação, ela seria um resultado típico de uma noção assim, ó. Para a produção desse celular, lembrando que ele não foi produzido só um celular, foi produzido em série, né? Vamos imaginar uma fábrica hoje no capitalismo enorme, da Apple. Produziu uma série de iPhone 8 Plus. Pronto, tá aqui. O celular, então, ele tem um valor da produção dele que é envolvido no quê? A matéria-prima, a tecnologia, mais os trabalhadores que produziram, o salário que foi pago aos trabalhadores. Pronto, esse é o valor do custo. É o VP mais VT, o custo. Certo? É o custo. O VM é o valor simplesmente do valor da mercadoria que ele foi vendido. Esse valor foi vendido, sei lá, acho que na época novo, 3.800 e alguma coisa, esse celular, enquanto você tem um custo dele. É claro que o custo ele tem que ser menor do que o valor que está no mercado, senão não existe empresa, não existe capitalismo. Nota que tem uma diferença. Vamos supor que essa diferença vai em torno aí de uns R$2.000 para cada iPhone desse. Estou jogando um valor, nem tem ideia. Tá? Lembrando que ele é produzido em série. Então, o que é a mais-valia? Mais-valia é a equação entre o valor do mercado, da mercadoria no mercado, 3.800, menos, sei lá, esses R$1.500, R$1.800, que foi o custo de todo o processo de produção do celular. Como é uma coisa mais complexa, a equação ela varia com taxas, né? Então, tudo que vincula, galera, o valor da mercadoria
né, o custo dela, aliás, está vinculado a taxa, imposto, né, vinculações muito básicas desse sistema financeiro que nós temos, que é muito complexo. Por que a mais-valia é esse processo de produção? Tem como, responda para mim alguém aí com o microfone aberto, por favor, tem como aumentar essa taxa de mais-valia? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso, galera, aumentar essa diferença entre o valor do produto, certo, no mercado, e a quantidade de custo desse processo? O que eu tenho que fazer para aumentar isso de maneira segura? Vai, você é o dono da Apple agora, você quer lucrar mais, o que Reduzir, tem que fazer? reduzir o custo de quem faz, né? Tipo assim, abaixar o salário, por exemplo. Isso não é mais seguro do que você aumentar o valor no mercado, não é? Com certeza. Por quê? Porque se eu aumento no mercado, não vai, as pessoas vão parar de consumir, mas E pode se eu consumir da abaixo, concorrência, não é? Você pode exato, e se eu consumir abaixo da de dentro, Xiaomi agora, né? Não, matador de iPhone, exatamente. né? Não? Então, ótimo. Só que aí, quem que está respondendo para mim? Quem é que Oi? está falando comigo aí? João? O João. João. João, saca só, meu velho. Xará, presta atenção. Para você produzir isso com menor, né, quantidade, o que você pode fazer? Você pode fazer a mais-valia absoluta, que é você aumentar a jornada de trabalho dos trabalhadores, vai aumentar a produção, a quantidade de coisa produzida, né? Mas você mantém o mesmo salário. Você vai ter, muito possivelmente, revolta dos trabalhadores. Numa época onde não existia, por exemplo, leis de trabalho na Europa, era muito comum a mais-valia absoluta. O patrão simplesmente falava, vocês trabalhavam 10 horas, agora é 12, viu? Vocês vão trabalhar 12 horas para mim, porque eu tenho que aumentar a produção. Gerava muita revolta. Qual que é a forma mais inteligente no nosso tempo de fazer esse aumento de produtividade? Inserir mecanização. Enquanto os trabalhadores produziam muito mais à mão, de maneira então manufatureira, muito trabalhador fisicamente, você pode, por exemplo, pegar a mais-valia e transformar ela numa relação de mecanização, de investimento tecnológico. Enquanto 1.000 trabalhadores faziam a função de 1.000 pessoas, você pode colocar 500 trabalhadores fazendo a função de 2.000 pessoas. Demite uma parte, aumenta o ritmo, não é a quantidade, é o ritmo de trabalho, beleza? E investe em tecnologia. Então, o trabalhador ele trabalha ele fisicamente, tem uma máquina trabalhando junto, ele produz mais na mesma quantidade de tempo. O salário ele é constante, mas você tem maior produção e muito mais seguro. A mais-valia relativa ela é típica de sociedades mais modernas do que a mais-valia absoluta. Júlia, excelente indicação. O filme O Jovem Karl Marx foi lançado no Brasil em 2018, né? Ele vai falar da primeira fase da vida do Marx. É muito bom mesmo, realmente. Obrigado por ter me lembrado, que eu justamente não tinha lembrado. Filme O Jovem Karl Marx. Ele está disponível, galera, no Netflix. Beleza? Quem quiser aí, ó, O Jovem Karl Marx. Quem quiser saber um pouquinho sobre a vida do Marx, os problemas que ele teve com o Proudhon, sua vida pessoal, algumas das suas teorias, a época onde ele vivia, etc. Ok? Uma mercadoria é algum objeto que possui valor, né? Que nós atribuímos valor. Engraçado, né? Atribuímos valor às coisas. Pode ser que uma coisa extremamente supérflua tenha mais valor do que uma coisa que seja extremamente necessária. Alguém me dá um exemplo? Uma coisa supérflua pode ter mais valor do que uma coisa que é necessária. Alguém me dá um exemplo? Não sei se está certo, mas assim, eu À penso vontade. que, igual você estava dando o exemplo do telefone, que, tipo, tem que aumentar o ritmo de trabalho para poder produzir mais e ele continuar com o mesmo preço. Eu acho que o telefone, ele não vale tanto igual uma pessoa que vai trabalhar, tipo, exaustivamente. Ótimo, excelente exemplo. A gente atribui valor ao objeto, certo? E às vezes mais do que em outras questões.
Marx, por exemplo, foi entender essa ideia como valor de uso e valor de troca. O exemplo do João também é excelente. A água e um iPhone, né? Um celular. Esse celular pode ter inúmeras funcionalidades. No entanto, ele não tem o mesmo valor de uso que uma água. O que é o valor de uso? Vamos lá. Valor de uso, galera, é nada mais do que as propriedades naturais que um objeto tem, que serve para satisfazer as necessidades humanas. Por exemplo, para o homem, nós atribuímos valor a determinadas questões. Então, geralmente, atribui esse valor, né? A gente emprega uma qualidade para um determinado objeto que ele nem tenha. Eu acho que um exemplo bom é comida e joia. Ninguém se alimenta de joias, porque a joia é para uma aparência. É para ostentar uma determinada opulência de alguma coisa. Joia. Quanto a comida, ela é natural para a nossa sobrevivência. O valor de uso de um tomate é muito maior do que um brinco. Mas veja que nós atribuímos valor, né, dessa qualidade intrínseca ao objeto na nossa sociedade de modo diferente. Então, quer dizer, o valor de uso de um tomate realmente é maior do que um brinco. Mas o valor de troca é diferente. Porque, às vezes, 1000 tomates possam nem valer um brinco direito. Então, o valor de troca, galera, é uma relação quantitativa. É a proporção de mercadoria que se troca. Exemplo, uma quantidade X de bananas equivale a uma quantidade Y de papel. Nesse sentido, o valor de troca está associado ao que a gente faz no mercado. A gente não faz isso com dinheiro. Uma nota de R$100 não equivale a uma quantidade de tantos aí de alimentação, tantos de alguma coisa que compramos. Então, o valor de troca é o valor monetário que um determinado objeto tem numa sociedade, trocado por outras questões. O valor de uso é a necessidade que o objeto tem para satisfazer as nossas vontades. Então, portanto, uma caneta, né, ela pode ter um valor de troca no mercado maior do que um prato de comida. Uma caneta de ouro. Mas o valor de uso de uma caneta de ouro é muito menor do que, por exemplo, um prato de comida. Deu para entender? Valor de uso, valor de troca? É o processo de valoração que o Marx assim chama. Deixa eu responder uma questão da Isabela que ela mandou no privado aqui. Só um minuto. Isabela, o salário dos trabalhadores não equivale a menor lucro. Na verdade, não é isso. Não é lucro. É assim, ó. O meu salário não depende do lucro da empresa. O meu salário é salário, ele é básico. Por exemplo, se o colégio deu prejuízo ou não deu, tem que me pagar. Eu trabalhei. O que existe no Marx? O que é mais-valia? Mais-valia, Isabela, é a diferença entre o que eu trabalhei e o que me foi pago. Em todo o processo de produção, o valor que eu emprego, que eu recebo, aliás, do que eu trabalhei, é sempre menor do que eu produzi. Então, vamos lá. Eu trabalhei 8 horas por dia. A quantidade de salário que eu recebo durante essas 8 horas não é de todas as 8 horas. Eu recebo uma quantidade de horas suficiente para pagar o meu salário. Então, se eu trabalhasse 2 horas, já dava para pagar o que eu recebo. Mas eu trabalho 8. Então, essas 6 horas, elas vão ser expropriadas, retiradas de mim. Essas 6 horas é a mais-valia, porque ela equivale ao lucro do patrão. Deu para entender? Trabalho 8 horas. Fiquei 8 horas produzindo roupa. O salário que eu recebo dessas 8 horas não é de tudo que eu produzi. É uma parte da produção. Então, não é o lucro necessariamente, é uma parte. O lucro todo vai para a mão do patrão, sacou? O conceito de mais-valia relativa, Karen, é simples, porque é um conceito que está associado a aumentar uma produtividade, certo? Para aumentar a riqueza, aumentar o lucro, sem alterar a carga horária de trabalho. Você intensifica o ritmo. O que é comum no capitalismo? Não é demitir quando está em crise? Então, às vezes, um trabalhador cumpre 2, 3 funções. O cara que trabalhava uma só função, ele cumpre 3 funções. Intensifica o ritmo de produção, ele recebe o mesmo salário, então a taxa de mais-valia aumenta. Vamos lá. O custo da empresa era R$100 mil. Lucrava 50 mil todo mês. Certo? Vamos fazer uma equação simples. Custo 100 mil, lucrava 50 mil. Beleza? Vamos lá. Demitir funcionários. O que eu faço com o custo?
diminuo o custo, mas continuo lucrando mesmo. Então, a taxa de mais-valia ela aumenta, mesmo em épocas de crise. Supermercado, farmácia, acho que não aumentou em época de crise? Então, o capitalismo ele é benéfico para as classes predominantes, na maioria das vezes em época de desgraça, até em época de guerra. Tem alguém que vai se lucrar com isso. Já viu que quem é menos afetado são os maiores empresários? Para o pequeno empresário que é mais afetado e a classe trabalhadora junto? Por isso que o Marx falava que a classe média ou a pequena burguesia ela é mais próxima da realidade do trabalhador do que da alta burguesia. Você acha que o dono da distribuidora da esquina lá, né, que vende bem, etc, e tal, ele é mais perto, a vida dele, o ritmo de vida, o estilo de vida dele é mais perto da minha vida ou de um grande proprietário? Claro que é da minha vida, velho. Muito mais perto da realidade que eu vivo. Beleza? De boa? Posso continuar? Maravilha. Então, olha só. Outra questão super importante da obra do Marx são as questões relativas ao que Marx vai chamar de modo de produção. Eu quero muita atenção nesse momento aqui para a gente não confundir algumas coisas que são básicas, tá? Na teoria dos modos de produção do Marx, né, o que Marx vai entender como a teoria do modo de produção, ela está associada a entender o que é. No caso, Isabela, na mais-valia absoluta, se intensifica o ritmo, mas é aumentando a carga horária de trabalho. Na relativa, você tem a mesma carga horária, você tem uma aceleração. Veja assim, ó, você sai do ponto A e vai para o ponto B. Você pode ir mais rápido ou você pode cumprir a mesma trajetória, o mesmo tamanho, de maneira mais lenta. Entende? É uma questão de aceleração e intensificação. Na obra do Marx, existe uma questão extremamente importante para a gente poder pensar aí sobre a questão da sua condição, né, básica, que é a seguinte. Na teoria do Marx, a humanidade ela tem uma espécie de historicidade. Lembra-se que tudo é histórico, né? O Marx fala isso muito bem. Se tudo é histórico, tudo está relacionado, por exemplo, a um estilo, né, de produção, a um modo de vida como as sociedades têm. Lembra que nada cai do céu para o ser humano. O ser humano pode ter a necessidade de reproduzir o que ele deseja, coletando, pescando, né, nas formas mais rudimentares, até ao ritmo mais industrial que a gente tem no capitalismo moderno. Então, o que eu vou mostrar para vocês é o seguinte: ao longo da história da humanidade, dos primeiros seres humanos até hoje, o ser humano precisou exercer trabalho. Trabalho é uma condição que é a mediação entre o homem e a natureza. Então, relação de trabalho é o que garante os seres humanos se alimentar, sobreviver, né, criar proteção à sua forma de vida, etc. Então, o homem é um ser que produz riqueza material. Nessa forma, nesse tipo de pensamento, o que fica claro para a gente? A primeira forma que o homem exercia o trabalho era o que Marx chamava de modo de produção comunal primitivo ou de comunidade primitiva. As formas mais antigas, que nem existia ainda classe social, porque não existia excedente de produção. Nesse modo de produção, nessa primeira maneira, cara, imagina o ser humano nas formas mais tribais antigas possíveis. Existe até uma certa hierarquia entre eles, em função de um certo nascimento, né, nas pequenas tribos e tal, mas não existe divisão econômica. Todos os indivíduos usufruem dos produtos do trabalho de uma maneira igualitária, por isso comunal primitivo. Com o aparecimento e a produção do excedente, com o desenvolvimento das técnicas agrícolas, surgiria o primeiro modo de produção, o modo de produção asiático, que o Marx usou uma expressão chamada de teocracias de regadio. Lembra do Egito? Lembra da Mesopotâmia? Do Império Inca aqui na América? Lembra dos fenícios, dos povos hebreus, que controlavam as águas dos rios e produziam muito excedente e, de repente, alguns grupos começaram a apropriar do processo de produção? Então, a primeira forma com classe social, porque divide quem acessa os produtos.
Às vezes, o indivíduo não trabalha, mas tem um maior exercício de riqueza do que aqueles que trabalham. Conhece sociedade assim? Onde tem gente que não trabalha e tem mais riqueza do que aqueles que trabalham? Você conhece a Barbie injustiçada do Bueno? Conhece? Aquela que nasceu em berço de ouro e fala, eu tive mérito sim para trabalhar na empresa do papai? Então, já deu para você entender. O modo de produção antigo é mérito, uai. Nasceu no berço de ouro. Que culpa eu tenho, né, de ser nascido rica? Deixa eu ser rica, tá bom? Modo de produção antigo. Modo de produção antigo também é conhecido com Marx como modo de produção escravista antigo. Seriam as primeiras formas de escravidão, né? O modo de produção que se implantou nas sociedades antigas, com a Grécia e com Roma, no Egito, num certo momento, mas prioritariamente no auge em Grécia e Roma, onde o trabalho humano já é um trabalho de escravidão. É diferente, por exemplo, das comunais primitivas, porque muitas delas eram um tipo de servidão, né? Mas aqui você tem uma objetificação do homem. Na Grécia e na Roma, você tem, por exemplo, os eupátridas, né, que são as classes dominantes, e você tem, por exemplo, escravos, né, estrangeiros, escravos de guerra e etc. A crise de cada... Escuta agora comigo, vai, isso que é importante. De um modo de produção para outro modo de produção, não se passa no estalar de dedos. Você tem crises, você tem lentos processos de transformação. Então, entre o modo de produção antigo e o feudalismo, tem a crise de Roma, né? Invasão dos érulos, né, dos povos bárbaros, um lento desaparecimento até formar o feudalismo. Então, às vezes, galera, demora séculos de transição de um modo de produção para outro. Fase de gênese, desenvolvimento, auge, decadência, crise. Entende? Ó, início, meio e fim de um modo de produção. O modo de produção feudal não foi assim? Não surgiu lentamente nas formas no final do Império Romano, se consolidou na Idade Média, no alto da Idade Média, século VIII, IX. No século X e XI teve alguns problemas, no XII, XIII, crise, XIV, XV, final do feudalismo, início do pré-capitalismo, lento aparecimento do capitalismo, desenvolvimento, revoluções burguesas, revolução inglesa, francesa, industrial. Quer dizer, todo modo de produção passa por uma fase. Surgimento, desenvolvimento, consolidação, crise, beleza? Decadência, crise, etc. O capitalismo também é assim. Surgiu numa época, está se desenvolvendo, tem crises. Estamos numa época de decadência do capitalismo? Ainda não. Não há nenhum processo de ciclo revolucionário mais profundo. Mas sabe o que o Marx fala? O capitalismo também, como todo outro modo de produção, não é eterno. Por que ele seria eterno se todos os outros anteriores provaram que não é? Então, o capitalismo um dia acaba. Quando? Aí também Marx não é tarólogo, né, filho? Ele não joga pedra aqui e fala, não, é no dia tal. Não tem como. Porque os processos revolucionários podem fazer o capitalismo ser derrubado em algum momento ou em outro momento. Por um modo de produção novo ou um modo de produção pior que o capitalismo. Né? Pior que esse, eu não sei se é possível ou não, né? Mas o que o Marx está nos dizendo? Que no capitalismo você tem a classe social que é potencialmente revolucionária. E qual é o nome dessa classe revolucionária para o Marx? Para o Marx. E aí? Qual é a classe potencialmente revolucionária no capitalismo? Proletariado, não é isso? Proletariado. A classe potencialmente revolucionária é a classe trabalhadora, a classe que queria revolucionar o capitalismo, tomar os meios de produção e etc. Eu não vou entrar aqui na ideia de transição entre capitalismo e o comunismo, que seria o último modo de produção. Porque o Marx pouco usou essa expressão, modo de produção comunista. Ele usava muito mais a expressão livre associação dos produtores. Porque falava num tipo de sociedade com tecnologia extremamente avançada, mas o uso da tecnologia está para a classe trabalhadora, para todo mundo que vai trabalhar. Se o burguês não quer abrir mão do seu processo de produção, vai ser retirado à força os seus privilégios. Por isso, classe trabalhadora. Esse não é um tema que eu quero entrar aqui agora, porque eu estou meramente mostrando as questões teóricas. Numa outra aula sobre questão política no marketing, a gente aprofunda nisso. Líbria, são assim, ó, Gênese,
que é o surgimento, né? Desenvolvimento do modo de produção. Então, a gênese dele, desenvolvimento, consolidação, auge desse modo de produção. Aí você pode falar de decadência, crise inicial, crise final e dissolução, que é o desaparecimento. Todo modo de produção passa por essas fases, né? Gênese se desenvolve, consolida, atinge o auge, entra na decadência, entre crise inicial, crise final, até a dissolução total desse modo de produção. Beleza? Vem cá. Eu quero que vocês expliquem para mim o que é ser empreendedor. Essa palavra da moda, empreendedorismo, né? Pessoa proativa, dorme enquanto eles... Como é que não? Estuda enquanto eles dormem. Eu adoro dormir enquanto eles estudam, muito mais gostoso. E aí? Alguém abre o áudio aí e me explica. Na minha opinião, ser empreendedor é você ser criativo o suficiente de fazer uma pessoa comprar o que ela não precisa, né? Mas você faz ela achar que ela sempre precisa daquilo. Eu acho Porra, que é então isso. é ser um desgraçado, né, velho? Basicamente. Vai, que mais? Me ajuda aí, gente. Rafaela, Lucas, o povo tá aparecendo aqui para mim. Júlia, Matheus Antônio, Nicole, Felipe, Patrícia, Ivana. O que vocês acham? Pode usar o áudio, gente, fica à vontade. O que é ser empreendedor? Vocês veem algum problema nessa expressão empreendedorismo? Professor, eu creio que não tem nenhum. Eita. Pode falar, depois eu falo. Eu creio que não tem nenhum problema em ser empreendedor, porque eu acho que o empreendedorismo nasce do zero para beneficiar algo. Então, eu acho que não tem problema. Algo quem? A ele, de certo modo, e a sociedade que precisa do produto que ele vai vender. Certo, o que mais? Júlia, ia falar? É tipo o que a Librina falou, que vê algo novo que ninguém nunca fez e pega essa ideia e coloca em prática, tanto no mercado quanto em outras partes também. Maravilha. Pô, eu queria ter um coração bom igual vocês têm, viu, velho? Nossa, como vocês são bondosos. São quase franciscanos, né? Existe um livro atual que eu até vou indicar para vocês aí. Nós vamos fazer uma aula sobre precarização do trabalho logo, logo. Que é um livro do professor Guy Standing, da USP nada, de Oxford. É esse livro aqui, ó. O Precariado, do Guy Standing, e do professor Rui Braga, da USP, A Rebeldia do Precariado. Nesses dois livros, ele vai trabalhar com essas novas dinâmicas do capitalismo atual, né? Engraçado, sair do modo trabalhador e atingir o modo patrão, né? Que é uma coisa bem curiosa. E nisso, inclusive, no meio desse discurso de achar que é patrão, a pessoa vende água no sinaleiro, né? Vira Uber e tal, e a gente começa a apagar um conjunto de outras questões que envolvem a real realidade. Nos termos do Marx, olha a expressão que eu vou usar. A ideia de empreendedor é um tipo de ideologia. Bora lá? Ideologia, galera, empreendedor é uma pessoa que sai de um sonho e desejo e parte para a ação. Ó, que é isso? Depois, no final, eu quero que vocês me respondam. Dá certo? Dá certo ser empreendedor? Vamos lá? A grande questão para o Marx é: ideologia é um conjunto de ideias que as classes dominantes produzem sobre as classes dominadas. No capitalismo, traduzindo, ideias criadas pela burguesia sobre o proletariado. No feudalismo, ideias criadas pela igreja, pela nobreza sobre os servos. Na antiguidade, ideias produzidas pelos filósofos, né? Cidadãos livres, homens de privilégio, sobre os escravos. O que isso significa? Toda sociedade, toda classe dominante detém as ideias de uma época. Então, Marx acredita que a ideologia é a falsa consciência da realidade. É a tentativa de naturalizar e generalizar as ideias de uma classe como se fosse, né, a ideia de toda uma sociedade.
Essa ideia de empreendedor de si, e aí vira pessoas desesperadas nos seus Instagrams, digital influencer da vida, é uma tentativa de aburguesar o que não é burguês. É a criação de uma ideia, né, que dá certo para um conjunto muito pequeno de pessoas e se acredita que é uma fórmula natural para todos. O exemplo disso, uma sociedade baseada em meritocracia. Quer ver? Responde para mim, Líbia. No capitalismo, na sociedade onde você vive aqui, o que é predominante? Ideias de solidariedade ou de competição? Competição. Certo. No feudalismo, o que são mais comuns? As ideias de cristianismo ou as ideias de paganismo e outras religiões? Cristianismo. Concluímos, então, que as ideias das classes dominantes são as ideias dominantes de uma época. Ou seja, as ideias dominantes são ideias sempre da classe dominante de um certo período. Marx entende ideologia como uma ocultação da verdadeira realidade. É uma espécie de inversão da retina do trabalhador. Então ele acredita que quanto mais trabalhar, mais ele vai ficar rico, mais ele está aumentando a taxa de mais-valia. Ele acredita que quanto mais se esforçar, né, ser empreendedor de si mesmo, e que a preguiça não sei o quê, e blá blá blá, ele vai ficar mais rico, vai ser mais honesto, etc. Marx falava que as instituições mais fundamentais para disseminar a ideologia, que é essa falsa ideia de classe, é a igreja e os meios de comunicação, principalmente as instituições educacionais, como a escola e a família. Por isso que ele vai criticar a estrutura dessas instituições. Ele não é contra a família, contra a escola, mas com a forma como ela se organiza. Essas maneiras que levam, por exemplo, ao ocultamento da realidade. Vira para uma pessoa e fala que o trabalho dignifica o homem. Agora vira para o escravo, fala que trabalho dignifica, ele vai odiar você. Que trabalho é uma condição de exploração. Mas a burguesia cria no capitalismo maneiras de falar, não, você não é explorado, você é colaborador da empresa. Ou, quando alguém me fala isso, me dá uma vontade de me explodir com todo mundo. Colaborador de quê, velho? Eu colaboro para o patrão ir para a Europa todo ano. E o máximo que eu consigo ir é para Guapó. Né? Colaborador. Cara, é bonita essas expressões. Ideologia, falsa consciência de classe. Falta um minuto apenas, eu não vou entrar em alienação hoje não, porque senão não dá tempo. Manda questões para mim em comentários. Por isso que eu falo, vocês são muito bom, cabelo bom, vocês são muito coração bondoso. Empreendedor dá certo. O cara vende cabo de celular na rua, ele é um empreendedor da empresa dele mesmo, né? Coitado, tá fudido. Diga aí, João. Essa parada é engraçado também de como que as instituições, elas, tipo assim, elas se flexionam para se adaptar à mentalidade do trabalhador. Igual a igreja, por exemplo, antigamente, ela falava que acumular bens era errado. Hoje em dia, conforme, tipo assim, hoje em dia, até um passado recente, assim, conforme a mente dele, ela adaptou a mentalidade seguinte, tipo assim, você tem que ficar rico mesmo. Tem que juntar essas coisas, mas tem que ajudar a igreja no mesmo tempo que você ficar rico. Claro, essa era a mentalidade que existia na Idade Média, para não acumular riqueza, e agora no capitalismo, onde tem que acumular riqueza, há uma adaptação. Por isso que o Marx fala, a ideia das classes dominantes, né? Beleza? Leitura do texto para casa, viu, gente, que eu mandei para vocês. O textinho, velho, do professor Nildo Viana da UFG. Leia lá para nós. Tá bom? Bom feriado, bom descanso para todo mundo, tá? E bons estudos. Lembrando que a prova é helenismo e Durkheim. Tchau, obrigado.